Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje tenho a honra de poder entrevistar a dona de uma grande história na biomedicina aqui de Governador Valadares. Falo dela, Marcela Araújo, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Marcela, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. É uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Marcela, para começar nosso bate-papo, eu, desde muito novo, muito pequeno, na minha infância, já era uma criança, fui uma criança que era muito ligada e antenada a tudo que passava nos veículos de comunicação. E eu consumia muita televisão, obviamente. Rádio, por incrível que pareça, mesmo criança, lia muito jornal impresso, muito por conta da influência do meu pai, que sempre cultivava, a questão do hábito da leitura. E eu não me recordo de, nessa época, ver ou ouvir nos veículos de comunicação o assunto saúde mental ser debatido. Isso aí eu tô falando nisso dos anos 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, enfim. Eu falo, Marcela, e fique à vontade para poder discordar, parece que teve que vir o advento nefasto da pandemia para fazer com que toda a humanidade pudesse se alertar em relação aos cuidados com a saúde mental. Haja vista que hoje em dia a gente vê aí o corpo, a abrangência que psicólogos, médicos, psiquiatras vêm tendo em toda a sociedade. Feito esse pequeno preâmbulo, como você está? Como é que está a sua cabeça? Como é que tem sido este ano de 2025 para a sua vida? Tem sido um ano de surpresas. Eu falo porque Deus tem me surpreendido todos os dias nesse ano, sabe? Por mais que estejam tendo lutas, né? Que todo mundo passa, é normal. Mas é um ano de muitas surpresas de Deus para mim. Então, é um ano que eu tô bem assim, sabe? Bem feliz comigo, com a minha evolução. Sim. Como pessoa, evolução como profissional. Todas as áreas da minha vida eu tenho visto assim, o tanto que Deus tem cuidado de mim e o tanto que eu tenho crescido. Que legal ouvir isso. Qual foi o grande legado que a pandemia deixou na sua vida? O hoje, né? A gente tem que viver o agora. Lógico que não assim, de uma forma, como é que eu posso dizer? Errada. Sim. Né? Mas assim, viver, saber tratar as pessoas bem, tratar todo mundo com carinho, com amor, com respeito, amar, né? As pessoas próximas da gente, porque a vida é um sopro, né? Exatamente. Então, depois da pandemia, a gente conseguiu enxergar isso muito melhor. E a pandemia mostrou muito isso, né? Que a vida de fato é um sopro, né? Quem estava aqui num dia, uma semana depois, infelizmente, não estava mais. Você não podia tocar nas pessoas. Exatamente. Né? Então, isso foi uma adversidade que todo mundo passou, né? Exatamente. Como é que era a Marcela Araújo nos tempos de escola? Então, eu era muito brincalhona. Ai, saudade, né? Eu fazia de tudo um pouco, eu sempre fui muito do esporte, sabe? Sempre gostava de educação física, gostava de estar com os meus amigos sempre, estudava bastante, sempre gostei mais da área da ciência. Então, assim, era uma Marcela realmente já voltada para a biomedicina, sabe? Só que descobriu depois isso. Em relação ao tempo de escola, ele é um tempo muito nostálgico. E você mesma corroborou com isso que eu acabei de falar, porque no momento em que eu te perguntei, você fez questão de responder que tem muita saudade. Sim. De tudo que você viveu nas escolas em que você estudou. E por justamente tudo isso que você acabou de relatar, é um tempo muito nostálgico. Porque é claro que existem exceções, mas na grande maioria das realidades de pessoas que estiveram inseridas em escolas, durante o tempo escolar, nós não tínhamos as responsabilidades da vida adulta, por exemplo. E talvez esse motivo já chama muita atenção e faz a gente ter muita saudade de tudo que a gente viveu na escola. Além, claro, de outros motivos, de outros fatores. E pensando na nostalgia que o tempo de escola carrega e que deixou na nossa vida, na nossa história, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Aquele tipo de lembrança que quando você passa em frente aos colégios que você estudou, vem na sua cabeça na hora. As amizades.
né? A gente constrói amizade realmente para sempre. Eu tenho amigas, assim, até hoje que, por mais que a gente fique tempo sem conversar, quando volta é a mesma coisa, né? Pelos afazeres do dia a dia. Então, a amizade que eu criei nas 2 escolas que eu estudei foi assim, que eu tenho até hoje. Eu tenho um carinho por todo mundo que passou por mim, né? E que foram os meus amigos. Sobre a sua vida profissional, a biomedicina que te escolheu ou você que escolheu a biomedicina para sua vida? Eu sempre fui muito investigativa, né? Então, eu acho que é a biomedicina que me escolheu. Né? A biomedicina, ela tem essa área mais de investigação, né? Quando você vai para um laboratório, né? As várias áreas que tem dentro da biomedicina, você tem esse perfil mais de investigativo. Inclusive, quando eu era mais nova, eu gostava de assistir CSI, Uau. essas coisas assim. Então, eu ficava assim, ai, eu tenho que ser perita, né? A gente tem essa coisa de, quando entra da biomedicina, querer ser perito. Aí eu entrava assim, ai, vou ser perita. Que legal. E em relação à faculdade de biomedicina, e eu costumo dizer que antes de a gente poder entrar nas questões ligadas a ensino e conhecimento que você absorveu durante o tempo de escola, o tempo de escola ele é totalmente diferente do tempo da universidade. As vivências que nós tivemos e experiências durante o período escolar foram totalmente diferentes das vivências e experiências que nós tivemos na faculdade. E eu me incluo também porque eu também advogo a favor dessa ideia. Como é que foi para você? Mesmo já sabendo e mesmo muito segura de si em relação à sua escolha sobre o curso de biomedicina, mas justamente por se tratar de um outro mundo, como é que foi para você essa transformação? Sair da escola e ir para a faculdade. Por que eu toco nesse tópico? Quando eu saí da escola, automaticamente, imediatamente no outro ano, eu já estava na faculdade. E a primeira semana, para mim, foi uma das semanas mais difíceis da minha vida, porque realmente é outro mundo. É um outro contexto. Como é que foi isso para você? Então, eu acho que foi difícil também, igual você tá falando, porque a gente começa a ter mais responsabilidade, né? Então, assim, o que você não tem tanto na escola, né, no ensino médio, você começa a ter muito na universidade. E eles te cobram muito isso. Então, assim, nas primeiras semanas já começavam com tanta matéria que eu ficava assim, meu Deus do céu, não vou dar conta, né? Então, assim, foi muito difícil essa transição, porque, querendo ou não, quando a gente está no ensino médio, a gente leva as coisas mais na brincadeira, né? Exato. Então, assim, a gente já preocupa mais com amizade do que com... Às vezes até mais que com estudo, né? Porque tem muita convivência. E na faculdade, não. Por mais que sejam todos amigos ali, todo mundo está num propósito. Exato. Né? E num propósito de ser melhor, de ser o melhor. Então, você acaba também tendo essa competitividade dentro da faculdade. Voltando um pouquinho na sua explanação, onde você abordou a questão de que você nasceu para ser biomédica e desde a sua infância você já sabia que era aquilo que você queria. Mas a partir de qual momento dentro da faculdade, a partir de qual período, ou a partir de qual aula, ou a partir de qual conversa com algum professor, que você apenas teve a confirmação, que apenas teve ali o reforço da ideia de que era aquilo que você queria mesmo para a sua vida? Então, quando eu entrei, né, mesmo já sabendo, nas aulas de anatomia que eu comecei, né, lá a gente tem o cadáver, então eu comecei a ver, aí eu realmente falei assim, ai, tô no lugar certo. Mas foi na parte do estágio mesmo que eu falei assim, tô no meu lugar, né, porque... Por enquanto, era só aula teórica, era prática, a gente não tinha aquela vivência, né, no espaço de trabalho. Então, né, quando eu tive essa vivência, que eu falei assim, tô no meu lugar, tô no meu ambiente, sabe? Então, foi nesses momentos, assim, que eu reparei que eu sabia que eu estava no meu caminho certo. Qual que é a importância da faculdade de biomedicina para uma biomédica? A gente aprende de tudo um pouco, né? Eu falo que a biomedicina, ela é muito grande, ela é muito abrangente. Em relação a tudo,
A gente aprende bioquímica, microbiologia, a gente aprende imagem. Então, assim, como é uma área muito grande, né? Muito grande, é difícil até de falar, Sim. justamente por causa disso. Ser muito Porque extensa. ser muito extensa. Você fica confuso lá dentro de qual área que você vai seguir, de verdade. E pegando o gancho disso que você acabou de falar, a partir de qual momento que você delimitou, escolheu a área que você de fato queria seguir durante toda a sua carreira profissional? Na verdade, assim, né? Eu comecei em laboratório, então eu não tinha escolhido a estética ainda. Sim. Mas aí, quando eu fiz a minha pós-graduação, né, especialização, que aí eu tive certeza que eu queria estética. Mas demorou um pouco, né? Eu fiquei 1 ano em laboratório para depois decidir que eu queria estética. E foi no ano da pandemia, então quem trabalhava em laboratório trabalhava demais. Sim. E foi assim, e eu gostava de trabalhar em laboratório, só que é muito exaustivo. Imagino. Então, assim, as pessoas vêm de fora e falam, é tranquilo. Não é, laboratório dá muito trabalho. Então, assim, eu gostava muito de laboratório, Sim. mas eu não queria também viver a minha vida inteira enfurnada dentro de porque eu estava ficando cansada. E na estética eu descobri que eu posso trabalhar com o que eu gosto e ficar feliz quando sair, mesmo assim, 9 horas, 10 horas da noite. Então, aí foi assim que eu descobri a área que eu queria. Foi depois de uma pós-graduação. Sobre a faculdade e a partir do momento que a gente recebe o diploma, um outro mundo se abre. Lembra que nós falamos aqui do mundo escolar, dentro da escola, o mundo da universidade, e aí tem um mundo que eu acho que ele é até mais desafiador, que é o mundo a partir do momento em que você tem ali o diploma nas mãos e vai encarar de frente o mercado de trabalho. Qual que foi, ou quais foram as suas grandes batalhas ou desafios que você teve que enfrentar e encarou logo depois de formado? Primeiro foi o emprego, né? Porque não é fácil. Ir atrás, arrumar um emprego foi muito difícil. E eu não comecei de cima. Comecei sendo auxiliar de laboratório. Pensa pra você ver, biomédica formada, estava como auxiliar de laboratório. Então, assim, e isso quebrou muitas coisas dentro da minha cabeça. Porque quando a gente está na faculdade, a gente já acha que vai sair assim, sendo o foda, Sim. né? Ai, vou ganhar muito dinheiro, né? E aí, quando, né, eu comecei como auxiliar, eu dei uma baixada na minha bola e falei assim, degrau por degrau que vai acontecer as coisas. Sobre o momento em que você escolheu se inserir na estética, que veio com a pós-graduação, qual que foi a importância dessa sua escolha, pensando em tudo que você passou dentro da faculdade, depois com a pós-graduação, e fazendo e transportando um pouco para a sua realidade atual de ser uma mulher totalmente feliz e realizada momentaneamente com tudo que você vem vivendo dentro da biomedicina? Nossa, a pergunta foi um pouquinho difícil. Qual que é o filme que passa na cabeça? Então, realmente é igual eu tô te falando. Vou dizer que a estética me escolheu também, porque mesmo com o laboratório, eu estava indo um pouco perdida, Sim. né? E não sabia, eu falava assim, gente, será a estética? Tá todo mundo fazendo. Qual que vai ser meu diferencial para eu fazer estética, né? Para as pessoas se verem em mim e falar assim, eu vou fazer meu tratamento com ela. Então, assim, aí na pós-graduação estudando bastante, né? E que eu comecei depois a fazer os procedimentos e que eu via todo mundo feliz depois que eu atendia, aí eu falava assim, tô no meu caminho certo. Porque, assim, por mais que a estética seja uma coisa, assim, fútil para muitas pessoas, é muito legal ver o sorriso das pessoas quando elas olham e falam assim, nossa, tô me sentindo tão bem comigo mesmo, sabe? É sobre isso, não é sobre injetar um botox, é realmente sobre fazer a pessoa se sentir bem. Então, quando eu comecei a ter esses feedbacks, Sim. né, que foi que me deixou assim mais tranquila em relação à profissão. Eu, como leigo, tá? Observando todo esse cenário profissional
não só de você, né, de vocês biomédicos, mas os próprios médicos, cirurgiões dentistas ou cirurgiãs dentistas, percebo, e até por tudo que acaba sendo vinculado nos veículos de comunicação, vejo que hoje em dia nós vivemos e estamos dentro da era dos procedimentos estéticos. Por quê? Eu acho que é justamente por causa dessa saúde mental que você falou. Depois da pandemia, a estética deu um boom, né? Sim. Foi justamente por causa da saúde mental. As pessoas viram que a imagem também está ligada à saúde mental dela. Porque se você olha para o espelho e se decepciona com o que você vê, você já começa seu dia errado. Já começa mal, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido. Em relação ao procedimento ou aos procedimentos estéticos, eu, mais uma vez, minha posição de quem não sabe nada e estou aqui aprendendo contigo. A harmonização facial. Primeiramente, até mesmo mesmo sendo algo muito conhecido, muitas pessoas às vezes não conhecem. A Dona Maria, o seu João, às vezes acham que isso aí é algo totalmente impensável, nunca ouviram falar a respeito disso. O que é a harmonização facial? A harmonização facial é um conjunto de procedimentos, né? Seja ácido hialurônico, botox, fios de PDO. Então, é o conjunto que vai harmonizar a sua face. Não é só um procedimento, são vários, é um tratamento. Além dos procedimentos, além da harmonização facial, perdão, quais são os outros tipos de procedimentos que uma biomédica pode estar fazendo? Ela pode estar fazendo toda a parte corporal também, né? Então, harmonização glútea, varizes, né? Aqueles microvasos, ela pode estar fazendo, trabalhar com a celulite, né? Mas essa parte corporal, de gordura localizada, flacidez, então o biomédico, ele consegue fazer tudo isso. Pensando em procedimentos estéticos e nesse mundo que todos nós estamos inseridos, vendo e observando a quantidade de procedimentos estéticos que têm sido feitos em inúmeras pessoas, me vem na cabeça, a busca pela naturalidade. Qual que é a importância de não transformar um paciente no momento em que se é feito um procedimento estético? Porque ele começa a ter crise de identidade, né? Pensa, a pessoa se vê daquele jeito sempre. Você muda drasticamente a face da pessoa, ela começa a ter crise de identidade. Então, por isso que a gente tem que estar nesse limiar. Porque você faz uma coisa para ajudar. Se a pessoa tem crise de identidade, você não está ajudando ela, né? Você está atrapalhando. Você está criando um outro problema. Então, acho que é mais nesse sentido. De não deixar a pessoa com crise de identidade. Se ela sai outra do lugar, ela não se reconhece. Sim. Né? Então, assim, sempre aos poucos, porque quando a gente vai fazendo aos poucos, a gente começa também a ter um limite. Se você faz tudo de uma vez, como é que você vai ter um limite? Você não tem esse limite. Então, assim, sempre aos pouquinhos, você vai conseguir deixar natural a pessoa e ela não ter essa crise de identidade. Mas aí chega uma mulher no seu espaço e fala que quer ficar com o rosto transformado. Ela quer algo muito diferente da realidade atual em que ela se encontra. Como é que a doutora Marcela Araújo faz para poder demover, extirpar essa ideia da cabeça dessa cliente ou dessa paciente para poder estabelecer ali um diálogo e você, obviamente, apontar, como você acabou de relatar aqui, quais são os perigos ou quais são os cuidados que ela precisa ter no momento em que ela quer sair lá do espaço totalmente transformada? Então, eu falo muito no meu Instagram, que a pessoa, o paciente, né, ele tem que se identificar com o profissional. Porque não tem como o paciente ir num lugar que entrega naturalidade e querer ser transformado. Isso não vai acontecer, porque o profissional ele não vai conseguir entregar isso. A gente tem que saber nossas limitações, né? O que eu faria era conversar com a paciente, falar, olha, eu consigo te entregar isso, 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 dessa forma, nesse tempo, né? Porque assim, se eu não consigo fazer isso, porque eu prezo essa naturalidade, não tem como eu querer entregar isso para a pessoa. Então, o que eu sempre falo com as pessoas que me veem nesse sentido, olha se o profissional, ele
ele tem a ver com você. Se identifique com ele antes de fazer. Porque se você quer natural e você vai num profissional que você vê que os resultados são exagerados, você não vai ter seu resultado natural. Então, eu prezo muito isso, de ver também o paciente, se ele está com o mesmo pensamento que o meu. Para ele também depois não falar assim, nossa, ela falou que ia me entregar isso, não entregou, ou aquela expectativa, né, que ele criou e que eu não vou conseguir atingir. Então, eu gosto de deixar muito alinhada essa expectativa para ele não sair frustrado, né? Eu acho que é isso que falta muito hoje na nossa área, é esse alinhamento de expectativa com o cliente. Qual é o passo a passo na vida de quem busca fazer um procedimento estético, né? Fazer algum tipo de harmonização facial? Porque durante muito tempo, isso lendo, estudando a respeito desse assunto, ficou uma coisa muito vaga no sentido de qualquer um pode fazer, é só chegar lá no espaço e, quero fazer isso, isso e isso, e o profissional vai lá e faz. Mas aprendendo e estudando um pouco mais atualmente em relação a esse assunto, eu vejo que tem toda uma anamnese, tem todo um trabalho que vocês profissionais, você enquanto biomédica, precisa fazer para só depois estar realizando esse tipo de procedimento. Como é que funciona esse passo a passo? Então, você citou a anamnese, né? Tem relação também às intercorrências, né? Que Exato. Hoje a gente vê muito justamente porque não estão fazendo uma anamnese bem feita. A primeira parte da anamnese é você saber se a pessoa ela pode aplicar aquele produto e se você consegue retirar, por exemplo, o ácido hialurônico. Para tirar, a gente tem uma enzima que chama hialuronidase. Nessa enzima, se a pessoa ela tem alergia à picada de inseto, né, de abelha, ela não pode aplicar hialuronidase. Então, assim, como é um procedimento que você consegue remover, você tem que falar com o seu paciente sobre isso. Aí a gente vê muita intercorrência de pessoas que às vezes acabam falecendo, né? Até por causa dessa inegligência do profissional que faz. Então, fora isso, tem botox, né? Quem tem alergia à albumina, alguns botox a pessoa não pode realizar. Então, essa parte da anamnese ela é super importante para você entregar o resultado, né? E fora isso, é a parte que eu te falei de alinhar a expectativa. Porque não adianta você falar que vai entregar uma coisa se você não consegue. Por exemplo, nariz. Eu trabalho muito com nariz em consultório. Tem nariz que é cirúrgico. Não adianta eu colocar ácido hialurônico. Não vai resolver a queixa da pessoa. Então, não posso atender essa pessoa. Então, assim, a consulta, né, ela é feita para isso. Para você saber se você pode fazer ou não. Além do botox, além da harmonização facial, hoje em dia, pelo que eu percebo, acompanhando alguns conteúdos nas redes sociais, até por conhecer pessoas que também já optaram por esse tipo de procedimento, a harmonização glútea tem ganhado um espaço gigantesco nesse mercado. O que consiste esse tipo de procedimento? Então, a harmonização glútea, a gente vai trabalhar tanto em pele, né, que vai ser mais relacionada à flacidez, e também em preencher alguns pontos. Lembrando que não é nada que vai ficar igual você fizesse uma plástica, né? Que você coloca uma prótese de silicone, por exemplo. Mas você consegue entregar um resultado de um bumbum mais redondinho fazendo preenchimento e bioestimulador de colágeno, né? O bioestimulador vai ser para levantar, dar o lifting no bumbum. Porque a gente, é o corpo inteiro que perde colágeno, não é só o rosto, né? Às vezes a gente fica assim, mas é só o rosto. Não, é o corpo inteiro. Então a gente precisa tratar todas essas regiões, todas as camadas, igual a gente trata no rosto, né? Então, a harmonização glútea, ela sempre vai ser com bioestimulador e preenchimento, com ácido hialurônico também. Qual que é o maior desafio de ser uma biomédica que trabalha com a estética em pleno 2025, na sua visão? Na minha visão, o desafio eu acho que é a credibilidade, vou ser bem sincera.
Porque como é uma profissão nova, que poucas pessoas conhecem, a biomedicina não é uma profissão antiga, igual o odonto, igual a medicina, né? Nem a farmácia. É uma profissão mais nova. Então, eu acho que as pessoas não sabem nem ainda direito o que é um biomédico. Então, assim, às vezes gera essa desconfiança de que é um profissional bom, né? Acho que é a nossa maior luta é realmente para mostrar para as pessoas que o biomédico ele é muito competente também e que por mais que seja uma profissão nova, todos os profissionais que estão formando são profissionais assim que realmente estão chegando e, né, fazendo acontecer. A gente vê mesmo, vou dar um exemplo fora da estética, Sim. que é a do Coronavac, né? Quem fez a vacina da Coronavac foi uma biomédica. Que legal. Então, assim, são profissionais que realmente se importam, sabe, com todo o âmbito, não é só com a estética, é sobre saúde também. Em relação à sua vida profissional, você tem duas versões de Marcela, né? Tem a Marcela biomédica profissional que atende e que realiza todos esses trabalhos que você acabou de citar aqui durante o nosso bate-papo, mas também tem a Marcela Araújo, empreendedora no ramo da biomedicina. Como é que é empreender no ramo em que você estudou, se formou, atua como profissional, mas também empreende? Não é fácil, não. Eu falo que todo empreendedor, ele é meio doido da cabeça, né? Porque não é fácil ser empreendedor, não. E assim, como a gente é dono do nosso próprio negócio, né? A gente tem que fazer tudo. Gravar vídeo, cuidar das finanças, né? Empreender, ver o que tá hoje no mercado que, né, a gente vai conseguir ter um maior número de visualizações, né? Que as pessoas vão conseguir engajar mais com a gente. Empreender não é fácil. Eu achava que era mais fácil, tá? Me surpreendi depois que eu virei empreendedora. Não foi fácil, não. Mas assim, e viver um dia de cada vez, Claro. O empreendedor tem que saber que ele não pode viver todos os dias em um dia. Então, é complicado. Um outro ponto muito interessante que eu vejo em vocês, figuras femininas que atuam direta ou indiretamente na área da beleza como um todo, é a capacidade que vocês têm e a busca incessante por mais conhecimento. Porque engana-se quem pensa que você, por exemplo, se formou lá em 2018 na FUMEC e de lá para cá nunca mais estudou para poder se aperfeiçoar em relação a tudo que você já sabia e já conhecia. Como é isso? Quais são os meios que vocês, biomédicas, e que atuam diretamente com essa área da estética, buscam para poder se aperfeiçoar em relação às novas tendências de procedimentos, às novas tendências do mercado de trabalho? É curso mesmo, né? Igual você falou, ir para congresso, ver o que tá, né, de mais novo. Igual, por exemplo, final desse mês eu vou para um congresso de harmonização facial em São Paulo. Então, assim, todo mês a gente está fazendo workshop, né? A gente recebe vários convites para ir em um workshop, jantar científico, para sempre estar antenado, né? Sim. Sempre saber, porque surge coisas diferentes e a gente tem que validar aquilo, né? Então, assim, sentar na cadeira, ler um artigo científico, ver se aquilo ali realmente faz sentido com o que você está falando, porque a informação também ela vem errada para a gente, então a gente precisa estudar para entender um pouco mais. Então, assim, nunca mais parar de estudar nessa área da beleza. Já são quase uma década de trabalho dentro de uma profissão que desde a sua infância você já sabia que queria fazer parte desse segmento profissional. E após a pós-graduação, que você se tornou uma especialista em estética avançada, foi justamente nesse período onde você teve ali a confirmação de fato daquilo que você queria ter para a sua vida pelo resto dos seus dias profissionais aqui na Terra. Qual que é a grande sensação ou sentimento que você tem de fazer parte de uma profissão que transforma e realça a autoestima de quem te procura e de quem deposita toda a confiança
no seu trabalho, no seu espaço, para ter uma vida renovada? Então, primeiro é gratidão, né? Porque, assim, a pessoa tem que confiar na gente. Então, eu sou muito grata por todos os pacientes que eu tenho, sabe? Eles são fiéis a mim, eles não me trocam, graças a Deus. Então, assim, isso é uma das coisas, mas é felicidade. Eu tenho muita alegria de estar indo, de atender. Eu falo com a minha mãe, até esses dias a gente estava conversando, eu falei assim, mãe, você acredita que eu não fico cansada? E mesmo quando eu fico cansada, parece que é um cansaço tão gostoso de sentir, que assim, eu deito na cama assim, durmo, no outro dia eu acordo até mais cedo se precisar. Então, assim, é felicidade mesmo em trabalhar com o que eu trabalho, é muita gratidão pelos meus pacientes. Como é esse processo de fidelização dos clientes? Porque, pensando aí nas suas duas versões, como profissional e principalmente como empreendedora, se tem um tópico de extrema importância na sua vida como profissional e empresária no ramo da biomedicina, principalmente atuando na área da estética, é a questão de fidelizar o cliente. Como é que faz para poder conseguir ter um cliente para chamar de seu? Ter um cliente que você pode afirmar que é um cliente fiel e um freguês mesmo, né? Como diriam os mais antigos. Olha, o primeiro, que eu acho o primeiro ponto, é você tratar a pessoa com humanidade, né? Porque quando você é humano, você trata a pessoa com humanidade, com educação, com respeito, primeiramente, porque, querendo ou não, ela tá investindo em você, né? A pessoa, ela já se sente um pouco melhor. Ela já vê assim, eu não tô só vindo aqui gastando o meu dinheiro. Então, assim, a humanidade e a experiência do cliente dentro do seu espaço. Então, um lugar bem arrumado, uma recepção, né, que a pessoa chega, ela tem um café, tem uma água, ela sabe que ela pode sentar ali e conversar com a recepcionista, que ela vai ser muito bem tratada. Após os procedimentos, né, ter esse acolhimento de saber como a pessoa está depois, né? Por exemplo, poxa, a pessoa nunca fez um botox. Imagina aí, depois só de 3 meses, depois de 15 dias, que você vai ver a pessoa e vai falar com ela assim, oi, você tá bem? Passou tudo bem? Você não fideliza assim. Sim. Você fideliza mandando uma mensagem no outro dia e como é que foi o primeiro dia após a aplicação. Então, isso é a fidelização, é você realmente se importar com a pessoa que está ali. Qual que é o grande sonho que você já realizou sendo biomédica? Ter meu espaço. Ter o meu espaço foi, assim, um grande sonho que eu realizei. Igual a gente conversou antes, né? Eu não comecei já trabalhando para mim própria. Então, eu passei por várias fases. E em todas as fases, né, que eu passei, eu criei mais experiência. Eu tive, né, Deus me moldando em cada fase para eu conseguir chegar onde eu estou hoje. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar sendo biomédica? O grande sonho é ter mais clínicas. Eu quero, assim, quem sabe daqui um tempo, né, ser a dona de uma franquia. Uau, com certeza vai realizar esse sonho, tenho fé nisso. O que a biomedicina representa para a sua história de vida? Hoje ela representa tudo, né? Tipo, todos os passos que eu dou, aonde eu já cheguei hoje, foi tudo por causa da biomedicina, né? Então, assim, ela representa uma grande parte na minha vida. E uma grande parte bonita, né? Que por mais que tenha os seus... posso dizer... Desafios. Seus desafios, isso. Foi uma parte muito bonita da minha vida depois que eu conheci, né? E comecei a trabalhar por tudo, pelas amizades, pelos ensinamentos. Então, assim, foi uma parte muito linda da minha vida, que eu sou muito grata. Em relação à sua figura e ao segmento profissional que você pertence, se assemelha um pouco com o meu trabalho, e eu vou te explicar o porquê. O jornalista, ele tem como premissa básica ouvir histórias e relatar histórias, e contar histórias. E você, enquanto biomédica e que atua diretamente na área da estética, de certa forma também convive com essa realidade, por quê? Você escuta inúmeras histórias de pessoas que vão até o seu espaço e, através do seu trabalho,
você também, como eu posso dizer, você acaba fazendo com que uma história seja mudada ou realçada ou renovada por conta do seu trabalho, com as harmonizações, com os procedimentos, enfim. Onde eu quero chegar? Qual que foi a grande história que você já teve a oportunidade de ouvir e a satisfação de poder estar atendendo essa cliente, essa paciente que chegou no seu espaço, relatou um enredo marcante, emocionante por inúmeras razões e você nunca mais esqueceu e nunca mais vai se esquecer dessa história? Então, eu tenho várias histórias interessantes, né? Mas tem uma que me chamou muita atenção, que era uma mulher que ela sempre foi muito dedicada à família. E a mulher, ela tem muito disso, né? Sim. De se dedicar muito à família. E ela estava passando por um processo de separação, porque ela parou de se cuidar e o esposo não estava vendo nela mais a mulher que ele via antes, né? E isso tinha machucado muito ela. Ela estava muito machucada. E depois que a gente fez os procedimentos, ela se olhou no espelho e ela falou assim, poxa, sabe? Tipo assim, voltei agora no tempo. Que legal. E tô me sentindo assim, a pessoa... E agora quem perdeu foi ele, não foi eu que perdi. Então, assim, isso é muito legal da gente escutar, né? Que a pessoa, ela conseguiu se reerguer a partir daquilo. Então, assim, essa história foi muito emocionante. Eu tô, assim, dando uma pincelada nela, né? Porque teve várias outras coisas que aconteceram dentre essa situação. Mas é muito legal a gente ver que, assim, a pessoa vira outra. Sim. E ela virou outra, sabe? Ela sorri, ela não sorri, ela chegou no consultório com a cara fechada, brava. E hoje, quando ela vai lá, ela vai sorrindo, feliz, legal, sabe? Então, assim, foi uma história para mim muito impactante. A nossa vida se assemelha com um livro. Uhum. Isso porque todo livro que se preze tem páginas. E a nossa vida enquanto ser humano também existe ali uma quantidade inesgotável de páginas, positivas ou negativas. Mas assim como acontece nos livros, também temos outras situações, outros tópicos que também existem nas nossas vidas. Todo livro que se preze tem o quê? Tem a capa, tem a introdução, tem a conclusão, tem a numeração das páginas. E tem uma outra coisinha que começa com a letra C, que todo livro tem e que todo ser humano também tem. E que você vai me responder agora. Capítulo? Ah, acertou de primeira. Ah, tá atenta. E assim como as páginas, os capítulos também podem ser positivos ou negativos na nossa história enquanto ser humano. E pensando nisso, todo ser humano possui capítulos maravilhosos, regados a muita felicidade, e outros capítulos não tão bonitos assim, não tão positivos assim. Só que, diferentemente do que acontece nos livros, os capítulos na nossa vida enquanto ser humano, eles podem vir através de vários formatos. Pode ser um dia, uma data muito marcante, pode ser uma conversa muito especial e que ali delimitou uma situação muito importante na nossa história. Pode ser uma bronca, pode ser a abertura de uma empresa, pode ser o dia que foi pedida em casamento ou o início de um namoro, enfim, nascimento de um filho, enfim. São vários tipos de capítulos existentes na nossa história enquanto ser humano. E além de tudo isso que eu te falei, os capítulos podem vir através de pessoas. Que, na verdade, às vezes essas pessoas são tão especiais que elas não seriam capítulos, elas seriam mesmo um livro e nós que estamos ali pertencendo a uma das páginas desse livro. No livro da sua vida, como você classificaria e o que você falaria a respeito de 2 capítulos que atendem pelos nomes de Dona Helena Helena e seu Edson?
Ah, esses capítulos são os mais lindos da minha vida. Meu pai e minha mãe é tudo pra mim. Tudo mesmo. Sim, nem vou te falar muito. Porque, assim, sem eles, não seria Marcela, sabe? Eles são muito especiais. Dentro desses capítulos pra lá de especiais na sua história de vida, qual que é o momento marcante que você tem com eles? Que talvez, com certeza, pai e mãe sempre vê entrevista de filho e filho, né? Eu já reparei isso. Você vai contar essa história ou esse dia, eles não vão se lembrar. Mas você nunca esqueceu desse dia, desse período, desse momento. Então, do meu pai, é que meu pai sempre foi muito assim, muito carinhoso, sabe? Ele, para as outras pessoas não, mas ele sempre foi muito carinhoso e ele é muito simples. Então, tudo que ele podia fazer pra gente, né, tanto pra mim quanto pra minha irmã, ele sempre fez. E o mais engraçado era que às vezes a gente ficava assim, nossa, tô querendo isso. Ele fazia assim, do nada ele chegava com aquelas coisinhas, tipo assim, que era um algodão doce, né, coisa de criança. Sim. Então, assim, um frango assado, domingo. Todo dia lá em casa no domingo tinha frango assado. Eu falo que a minha memória afetiva é o domingo de frango assado lá em casa. Então, assim, era tudo. Tudo que a gente precisava, às vezes, comer alguma coisinha, ele ia lá, dava um jeito, comprava, já trazia. Então, assim, a minha memória com meu pai é que realmente ele sempre foi um cara muito protetor. Um cara que me manda mensagem todos os dias, fala que tá com saudade, que me ama todos os dias. Não tem um dia que meu pai Já não me mandou manda hoje? Já mandou hoje. Uau, nem sabia. E manda todo dia, 6 horas da manhã, tá mandando Legal. mensagem. E a minha mãe, eu falo, a minha mãe, ela é muito, muito centrada, Sim. sabe? Ela é nos detalhes. Ela, tipo assim, você já fez isso hoje? Então, não é uma memória, é todas. Ela, Marcela, você está cuidando disso aqui, da sua empresa, você está cuidando daquilo. Quando a gente era mais nova também, às vezes a gente queria ir num parque, aí ela ia, levava a gente. Teve uma lembrança, ela vai lembrar, que no meu aniversário eu tinha pedido ela para ir num parque. E lá em Belo Horizonte estava tendo Play City na Sim. época. E aí todo mundo queria ir nele, né? Porque eram os brinquedos mais legais. O Parque Guanabara não tinha tanto brinquedo legal. E aí ela teve que ir com a gente, porque era uma barca. Sim. E a gente era muito novinha. Aí a gente quase caiu da barca. Aí ela tá assim, nossa, se eu não tivesse ido, Ave Maria, vocês tinham tudo caído. Então, assim, essa foi uma lembrança da minha mãe muito legal. Muito legal mesmo. A nossa vida ela é feita, como eu disse, de capítulos positivos e capítulos negativos. E é assim a vida de todo mundo que tá nesse plano. No livro da sua vida, qual que é o capítulo mais triste e o que você fez para passar uma borracha nesse capítulo da sua vida ou arrancar esse capítulo do livro da sua vida? Eu acho que arrancar é difícil, né? Porque sempre tem, mas foi perder minha avó. Minha avó sempre esteve com a gente desde novo, né? Ela sempre foi, assim, uma pessoa preocupada, que esteve com a gente. Então, perder minha avó foi um capítulo muito difícil da minha vida. Foi ano passado. Eu nunca tinha perdido ninguém muito próximo, sabe? Sim. Então, ter perdido ela, assim, me deixou muito triste. Eu não sabia que eu ia sentir o que eu senti, sabe? E não poder estar perto, né? Porque minha família não é daqui. E minha avó mora em Vargem Bonita, na Serra da Canastra. Sim. Então eu não pude ir porque foi assim, foi de madrugada e aí no outro dia já ia acontecer tudo, eu não pude estar lá. Então assim, foi um capítulo muito difícil para eu até superar, de não poder ir lá, né, dar o último adeus, não poder agradecer por tudo que ela foi pra gente. Então, foi o capítulo mais difícil da minha vida. Qual o nome dela? Dona Lia. Dona Lia. Se ao invés dessa pessoa que vos fala estivesse na sua frente a Dona Lia, o que você falaria para ela? Obrigada. Porque ela foi, assim, tudo também, sabe? Ela foi minha mãe quando minha mãe não estava, minha mãe estava trabalhando. Quando meu pai estava trabalhando, ela foi meu pai. Então, obrigada. E te amo.
Qual que foi o grande momento ou a grande história que você já teve a oportunidade de viver com a sua avó? Com a minha avó, uma coisa que eu sempre lembro dela, e assim, que eu acho que é mais lindo, a casa dela na roça é de grade. E aí, quando a gente ia embora, ela grudava assim na grade, assim, ficava assim, vai com Deus, Nossa Senhora. Então, assim, essa é a lembrança que eu mais tenho dela é disso. Dela pendurada na grade e despedindo da gente, e chorando, né? Porque a gente ia embora, ela ficava lá, Sim. então é a lembrança mais bonita que eu tenho dela. Em contrapartida, qual que é o capítulo mais bonito da sua vida? O capítulo mais bonito foi ter acompanhado a gravidez da minha irmã, da primeira filha dela, né, da Clarinha, e também agora da Zoe, né, que é a segunda filha. Mas elas, assim, elas chegaram e iluminaram a nossa família. Então, o capítulo mais bonito foi elas. Até hoje. Agora é o jogo das palavras. Eita. Eu vou citar nomes ou palavras e você vai defini-los ou defini-las com uma palavra. Tá, Podemos ir? podemos. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Eita. Vida. FUMEC. Admiração. Biomedicina. Amor. Governador Valadares. Desafios. Procedimento estético. Beleza. Harmonização facial. Mudança de vida. Grã-Duquesa. Casa. Empreendedorismo. Dificuldade. Amor. Neto. Carinho. Carinho. Ih. Carinho, eu vou falar da minha secretária, Elzimar. Família. Tudo. Marcelo Araújo. Marcelo Araújo. Esse é difícil de definir, né? Quando a gente fala da gente. Resiliência. Defina a sua vida com uma palavra. Desafios. Defina a sua história de vida com uma frase. Com uma frase. Eita. A palavra tá difícil imaginar a frase. Tô aqui tremendo. Minha história de vida eu não vou falar numa frase, mas eu vou falar numa pessoa. Sim. Deus. Né? Porque quando Deus guia a gente, as coisas dão certo. Então, assim, a minha fé, minha confiança é completamente depositada em Deus. Então, a minha vida não seria nada se não fosse Ele. Defina essa conversa com uma palavra. Gratidão. E desafiadora também. Gente, tô aqui tremendo. E fico muito grato e feliz por ter tido a oportunidade de ter eternizado essa maravilhosa história de vida. Uma mulher tão nova, tão jovem, mas que já possui aí um livro recheado de capítulos muito marcantes e positivos, não só para a sua vida, mas para a história de inúmeras pessoas que já tiveram a oportunidade de ter ali consigo o seu trabalho. Muito obrigado, sucesso e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Foi uma honra estar aqui com você. Tamo junto, doutora Marcela Araújo, e o Resenha Cast de hoje com essa história pra lá de especial vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.